A cidade de Pocatello fica no estado de Idaho, no noroeste dos Estados Unidos. A população local é composta majoritariamente por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É considerada uma comunidade segura e unida, conhecida como o Portal do Noroeste. Há mais de 100 anos, Pocatello recebe turistas, viajantes e moradores da região. É um lugar do qual as pessoas se orgulham e chamam de lar. No entanto, em 2006, a cidade se viu no centro de um dos episódios mais perturbadores e difíceis de esquecer da história recente do país. 4 dias antes do Natal de 1989, nasceu Cassie Jo Stoddart. Ela cresceu cercada por uma família afetuosa e confiável que fazia de tudo por ela. Cassie era uma aluna dedicada, com ótimas notas, nunca se envolvia em problemas, tinha muitos amigos e seguia um bom caminho na vida. Por ser tão responsável e de confiança, sua tia e seu tio, Allison e Frank Contreras, pediram que ela cuidasse da casa e dos animais de estimação enquanto estivessem fora. Na noite de 22 de setembro de 2006, ela foi até a residência. A casa ficava na Whispering Cliffs Drive, no nordeste do condado de Bannock. Lá, ela recebeu seu namorado, Matt Beckham, por volta das 6 da tarde. Mais tarde, 2 colegas da escola Pocatello High, Brian Draper e Tori Adamczyk, também passaram para uma visita. Ela mostrou a casa para os dois e, em seguida, todos se acomodaram para assistir a um filme. Estavam no meio de Kill Bill Volume 2, quando Brian e Tori disseram que iam ao cinema e foram embora. Enquanto Cassie e Matt seguiam relaxando, a energia elétrica caiu de repente. Ela ficou tensa, sem saber o que fazer, mas a luz voltou logo depois. Matt reparou que um dos cachorros encarava fixamente a escada que levava ao porão e começou a latir e rosnar, mas ele não deu muita atenção. Matt então ligou para sua mãe, perguntando se podia passar a noite com Cassie, já que ela não estava se sentindo segura. A mãe recusou, mas sugeriu que Cassie fosse dormir na casa deles. Ela não quis, dizendo que tinha um compromisso com a família e precisava cumprir a responsabilidade de ficar na casa. Por volta das 10h30 da noite, a mãe de Matt chegou para buscá-lo. Ele resolveu tentar falar com Brian e Tori para ver se ainda estavam por perto. Ligou para eles, já que tinham dito que iriam ao cinema. Tori atendeu, mas falava muito baixo e Matt não conseguiu entender o que ele dizia. No fim, Matt foi embora para casa. 2 dias depois, no domingo, a família de Cassie retornou à casa na Whispering Cliffs Drive. Ao entrar, o primo de Cassie, de 13 anos, se deparou com algo que o marcou profundamente. Cassie foi encontrada caída na sala. Havia sido alvo de uma ação extremamente violenta. A polícia chegou rapidamente e isolou a área. A perícia indicou que ela havia sofrido cerca de 30 ferimentos, sendo 12 deles considerados especialmente críticos. 3 dias após o ocorrido, a polícia anunciou a detenção de suspeitos, o que abalou toda a comunidade local. Brian Draper e Tori Adamczyk foram levados para interrogatório. As pessoas ficaram em choque. Não se tratava apenas de colegas de classe, mas de amigos com quem Cassie gostava de passar o tempo. Ambos eram vistos como jovens mais reservados, mas Cassie os havia acolhido e se aproximado deles. Brian passou grande parte da infância em Utah antes de sua família se mudar para Pocatello. Foi no ensino médio que ele conheceu Tori Adamczyk, e os dois logo criaram um laço pela paixão em comum por cinema. Eles usavam uma câmera para registrar vários momentos do cotidiano, e Cassie aparecia com frequência nas gravações. 27 de setembro, após várias horas de interrogatório, Brian Draper concordou em mostrar aos policiais o local onde ele e Tori Adamczyk se desfizeram dos objetos utilizados no episódio com Cassie. Entre os itens encontrados estavam um par de luvas pretas sem dedos, algumas facas,
uma máscara parcialmente queimada, uma fita VHS da Sony e uma anotação escrita à mão também parcialmente queimada. A polícia conseguiu decifrar partes da mensagem que dizia: sozinha em casa, sai da casa, encontra Tori, vamos atrás da Cassie, Brian a segue. Colocamos fim na existência dela. A cena assustadora começava como a se formar com clareza. Não se tratava de um impulso, mas de algo planejado com antecedência. Uma fantasia que os dois estavam decididos a realizar. À medida que a investigação avançava, surgiam mais sinais preocupantes contra Brian e Tori. A dupla havia filmado Cassie na manhã do dia dos acontecimentos, quando estavam na escola. Os investigadores também encontraram imagens onde eles discutem com empolgação o que estavam prestes a fazer. Não deveria ser proibido tirar alguém do caminho? Eu sei que é errado, mas, caramba, quando você proíbe algo, dá ainda mais vontade. A gente escolheu nosso alvo e, por mais triste que seja, é nossa amiga. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo tem que fazer sacrifícios. Nosso primeiro alvo vai ser a Cassie. Ela vai estar sozinha numa casa grande, no meio do nada. Tem cenário melhor? Tipo, só de pensar nisso já fico empolgado. O que aconteceu com Cassie Joe Stoddart naquela noite finalmente ficou claro. Durante a visita à casa, Cassie mostrou o porão para eles. Antes de sair, Brian destrancou a porta para que ele e Tori pudessem voltar depois sem serem notados. Após dizerem que iam ao cinema, saíram da casa, mas logo retornaram e estacionaram o carro mais adiante na rua. Agora são 9h50 da noite, 22 de setembro de 2006. Sabemos que há muitas portas lá. Sim, muitos lugares para se esconder. Eu tranquei as portas dos fundos. É isso. Agora é só esperar. Eles saíram do carro, vestiram roupas escuras, luvas e máscaras e voltaram para a casa. Entraram pela porta do porão que estava destrancada e desligaram a energia pelo disjuntor, mergulhando a casa na escuridão. Eles esperavam que Cassie e Matt descessem para verificar, mas como isso não aconteceu, a energia foi religada. O cachorro da casa, que rosnava e olhava fixamente para a escada, percebeu que havia algo estranho no porão. Quando Matt ligou perguntando se eles queriam se encontrar, Tori sussurrava para não ser descoberto dentro da casa. Depois que tiveram certeza de que Matt havia ido embora, a dupla desligou a energia novamente. Brian abriu e bateu com força a porta no topo da escada. O objetivo era assustar Cassie ao máximo. Eles então a intimidaram e deixaram ela em estado de choque, até que algo irreversível aconteceu. E os detalhes perturbadores não pararam por aí. A polícia logo encontrou outra gravação em vídeo. Acabei de tirar a vida da Cassie. A gente acabou de sair da casa dela. Isso não é brincadeira. Eu fui na direção dela. Vi quando ela parou de se mover. Sumiu, cara. Acabei de tirar a vida da Cassie. Caramba, aconteceu tão rápido. Cala a boca. A gente precisa agir. Entendeu? Torrey Adamczyk e Brian Draper, dois adolescentes de 16 anos que à primeira vista pareciam comuns, foram acusados de envolvimento em um ataque premeditado. Durante os interrogatórios, os dois começaram a jogar a culpa um no outro. Brian afirmou inicialmente que, embora estivesse no quarto quando algo terrível aconteceu com Cassie, foi Tori quem tomou a iniciativa, não ele. Mais tarde, ele confessou ter participado diretamente, mas disse que agiu sob ordens de Tori. Quando o julgamento começou, a pequena cidade de Pocatello virou o centro de atenção da mídia nacional. Repórteres de todo o país se reuniram para acompanhar esse caso inquietante até o fim. No tribunal, foram exibidas gravações incriminadoras. As pessoas assistiam em silêncio, chocadas ao ver Brian Draper e Torrey Adamczyk planejando cada passo e se deleitando com o sofrimento que causaram a uma colega da escola e amiga. A pergunta que pairava no ar era: por quê?
Brian revelou que se inspirou em Eric Harris e Dylan Klebold, nomes conhecidos mundialmente por causa do que aconteceu na escola de Columbine em 1999. Já Torrey Adamczyk teria sido influenciado por um clássico do cinema de terror, o filme Pânico. No longa, um grupo de adolescentes é perseguido por alguém mascarado, cujo padrão é causar medo e tensão nas vítimas antes de causar danos reais. Em 17 de abril de 2007, Brian Draper foi considerado culpado. Menos de 2 meses depois, Torrey Adamczyk recebeu o mesmo veredicto. Ambos foram condenados por um crime de grau máximo e receberam pena obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, também foram sentenciados de 30 anos até prisão perpétua por conspiração para cometer o ato. Essas sentenças podem ser revistas, já que no caso Miller vs. Alabama, foi decidido que penas perpétuas obrigatórias, sem chance de condicional para menores de idade, são inconstitucionais. Desde que foram condenados, os dois já recorreram várias vezes das decisões, mas até agora nenhum pedido teve sucesso. Atualmente, ambos cumprem pena em uma unidade prisional do estado de Idaho. Anos após o ocorrido, Brian e Torrey apareceram em vários documentários sobre o caso. Torrey Adamczyk também foi entrevistado em um episódio de um programa criminal chamado Justiça Fria. Ele chegou a ser suspeito de um ataque a uma mulher em sua própria casa, em Pocatello, cerca de 2 anos antes da situação envolvendo Cassie. Apesar de o teste de DNA ter eliminado Torrey da lista de suspeitos, a investigação permitiu que a polícia compreendesse melhor sua personalidade. Durante o processo, os investigadores realizaram uma entrevista por telefone com Brian Draper, que revelou detalhes preocupantes sobre Torrey. O Torrey alguma vez te mostrou facas que ele guardava ou colecionava? Ei, Brian, ele já comentou com você sobre machucar animais ou algo parecido? Ele disse uma vez que enterrou um gato no quintal deixando só a cabeça para fora e depois passou com um cortador de grama por cima. A mãe de Torrey, Shannon, também escreveu um livro sobre o caso do filho chamado Culpado Inocente. A obra apresenta ao leitor os bastidores do processo judicial. Ela afirma que os promotores não estavam interessados na verdade, mas sim na opinião pública, e que a defesa do filho, que nunca havia assumido um caso dessa magnitude, não tinha a experiência necessária para defender sua posição. No ano de 2010, a família de Cassie entrou com uma ação civil contra o condado de Idaho. Alegaram que Brian e Torrey já representavam um risco para os outros há muito tempo e que a escola foi negligente ao não perceber isso. O Tribunal Civil rejeitou a ação, assim como a Suprema Corte do Estado, afirmando que não era possível prever o que aquela dupla faria. A dor causada pelo que aconteceu com Cassie Jo Stoddart não pode ser desfeita nem medida. No dia em que ela foi encontrada na casa dos tios, a família saiu e nunca mais voltou. A polícia ajudou a organizar o local e ofereceu uma moradia temporária, mas os parentes não conseguiram voltar a entrar naquela casa. Tentaram vendê-la várias vezes, sem sucesso. A família inconsolável lutou incansavelmente, não apenas por justiça, mas para garantir que a memória da Cassie, alegre, dedicada e cheia de vida, nunca fosse esquecida. Tudo aconteceu no Upper West Side de Manhattan, em um prédio na rua 75 Oeste, a apenas um quarteirão do Central Park. Estamos falando de 2 filhos de uma mesma família. O caso causou choque até mesmo nos investigadores mais experientes. Isso aconteceu no dia 25 de outubro de 2012, em um edifício residencial de 10 andares. Uma mulher chamada Charlotte estava no elevador com 2 crianças que moravam naquele prédio e a babá delas. Eu disse para a menina como ela era linda e ela me deu um sorriso tão sincero, lembrava Charlotte. Naquele momento, tudo parecia absolutamente normal. As crianças estavam tranquilas e a babá não dava nenhum sinal de preocupação.
Mas menos de uma hora depois, por volta das 5:30 da tarde, Charlotte entrou novamente no elevador e ouviu um som vindo de cima, que mais tarde descreveu como um grito primitivo. Foi algo verdadeiramente assustador, algo que ela nunca tinha ouvido antes. Ao sair no andar, viu uma mulher na escada em estado de pânico. Os gritos também foram ouvidos por outros vizinhos que correram para entender o que estava acontecendo. Nesse momento, Marina Cream tinha levado sua filha de 3 anos, Inês, carinhosamente chamada de Nessie, para a aula de natação. Seus outros 2 filhos, Lúcia, de 6 anos, e Léo, de 2, tinham ficado em casa com a babá. Yoselin Ortega, de 50 anos. Marina pretendia encontrar Yoselin mais tarde, mas ela não respondia às mensagens. "Onde você está? Cadê a Lulu?" escreveu ela, mas nenhuma resposta veio. Marina começou a se preocupar. Quando voltou para casa com Nessie, percebeu que o apartamento estava escuro e estranhamente silencioso. Ela desceu para perguntar ao porteiro se eles tinham saído. Ele respondeu que ninguém tinha deixado o prédio. Então Marina subiu novamente e começou a verificar os cômodos. A bolsa da filha e o carrinho de bebê ainda estavam no lugar. De mãos dadas com Nessie, ela foi de quarto em quarto até chegar ao banheiro. Debaixo da porta saía luz. O que ela viu em seguida mudou sua vida para sempre. As crianças estavam lá. A situação era extremamente delicada, com sinais claros de luta. Yoselin também estava presente. Elas se olharam. Nesse momento, a mulher subitamente pegou uma faca e se feriu várias vezes. A vizinha do andar, Rima Starr, lembrava de ter escutado gritos e palavras que indicavam que algo terrível havia acontecido. O porteiro, Glenn Ludy, chamou os serviços de emergência imediatamente. Ao fundo, era possível ouvir gritos e lamentos. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Marina em estado de choque. Ela chorava enquanto segurava sua filha mais nova nos braços. Um dos vizinhos a descreveu como tomada pelo desespero. A cena que os socorristas encontraram parecia um pesadelo. No chão e nas paredes do banheiro havia sinais do que tinha acontecido, espalhados por todo lado. 2 facas foram encontradas, uma na pia e outra no corredor. Enquanto o prédio era tomado por policiais e socorristas, o marido de Marina, Kevin, voltava para casa. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem a trabalho. Kevin era executivo na CNBC Digital e vinha do aeroporto John F. Kennedy, sem imaginar o que o aguardava em casa. Ao chegar, foi recebido por 2 policiais à paisana. Eles mostraram para ele uma mensagem de voz deixada por Marina. Nela, só se ouviam gritos. Depois contaram para ele o que havia acontecido. Kevin e Marina Cream eram um casal da Califórnia, com 37 e 36 anos. Começaram a vida em São Francisco e depois se mudaram para Nova York. Marina trabalhava como professora de educação infantil, tendo se formado em artes visuais e feito mestrado em educação. Quando se tornou mãe, decidiu se dedicar integralmente aos filhos e deixou o emprego. Para lidar com a rotina e os cuidados, eles contrataram uma ajudante, Jocelyn Ortega, de 50 anos. Ela já trabalhava com a família há 2 anos. Naquele dia, foi levada de maca para fora do apartamento. Seu estado era grave. A mulher foi levada com urgência para o hospital, pois, segundo os médicos, os ferimentos que ela tinha não pareciam acidentais. Enquanto isso, pessoas começaram a se reunir em frente ao prédio no Upper West Side. Um memorial improvisado surgiu. Vizinhos e pessoas que passavam deixavam flores e velas. Todos ficaram profundamente abalados com o que aconteceu. Marina e a filha mais nova foram levadas cobertas por um lençol branco para protegê-las dos flashes das câmeras. Mais tarde, ela também foi levada ao hospital. Estava em estado de choque. 2 crianças foram levadas ao centro médico St. Luke, mas infelizmente já não havia nada que os médicos pudessem fazer. Um inquérito oficial foi aberto. O caso rapidamente atraiu a atenção nacional.
Pessoas chegavam em silêncio, paravam em frente ao prédio e olhavam para cima, tentando entender como algo assim pôde acontecer com uma família comum. Jocelyn, que era chamada carinhosamente de Josie pelas crianças, era mais do que uma babá para elas. Ela era natural da República Dominicana, da cidade de Santiago de los Caballeros. Depois se mudou para os Estados Unidos, conseguiu a cidadania e morava em Manhattan com a irmã, a sobrinha e o filho. Foi a irmã dela quem apresentou Josie à família. Ela também trabalhava como babá e cuidava de uma criança que frequentava o mesmo jardim de infância que Lucia. Um dia, durante uma aula de balé, ela se aproximou de Marina e perguntou se ela precisava de ajuda em casa. Naquela época, a família Creams tinha acabado de se mudar para Nova York e estava justamente considerando contratar alguém. Pelas recomendações, tudo parecia perfeito. Mais tarde descobriu-se que um parente de Jocelyn havia dado uma referência falsa, afirmando que ela havia cuidado de uma criança que na verdade nunca existiu. Marina mantinha um blog sobre a vida da família. Ela compartilhava histórias sobre os filhos, o dia a dia, as viagens. Ficava claro ali como Josie tinha se tornado parte daquele universo. Em fevereiro de 2012, alguns meses antes da tragédia, a família viajou para a República Dominicana. Passaram 9 dias no país natal de Jocelyn, parte do tempo na casa da irmã dela em Santiago e o restante num apart-hotel em Las Terrenas, um destino muito procurado pela elite local. Foi maravilhoso, escreveu Marina em 18 de fevereiro. Conhecemos a família da Josie, pessoas incríveis. A Dominicana é um país fascinante. E pelos posts dela, dava para ver. Marina e Kevin eram completamente apaixonados pelos filhos. Toda a vida deles girava em torno da família. No dia 30 de setembro, Marina publicou uma foto do filho e comentou que ele havia acabado de completar 2 anos. Um dos momentos mais gostosos do meu dia é quando levo as meninas para a escola e fico por 3 horas só com o Lito. Sei que parece meio piegas, mas eu sou apaixonada por esse menino, escreveu ela. Enquanto isso, investigadores tentavam entender o que poderia ter acontecido na casa de uma família de Nova York, onde a cuidadora das crianças teve um comportamento extremamente preocupante. Tudo aconteceu no banheiro. Foi lá que ela foi encontrada em estado gravíssimo, com ferimentos na região do pescoço. O vizinho Herbert Klein lembra que ouviu um grito. Ela chorava muito, repetia: "Como eu vou viver agora? Acabou tudo. Eu não tenho mais filhos." Já era tarde quando a polícia retirou a mãe com o único filho que restava. Para protegê-los, usaram um lençol por cima. A babá de 50 anos sobreviveu. Os ferimentos, embora sérios, não atingiram áreas vitais. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos a colocaram em coma induzido. Quando acordou 2 dias depois, não conseguia falar. Precisou se comunicar por gestos e escrevendo letra por letra. Os braços estavam presos à cama. Uma das primeiras frases que conseguiu escrever foi: "Eu tinha que fazer tudo. Era babá, mas esperavam que eu também limpasse a casa. Pedi pelo menos 5 horas por semana pagas à parte só para a limpeza." Depois disso, os investigadores começaram a analisar a história pessoal dela, tentando entender o que poderia ter influenciado seu comportamento. Alguns meses antes, Jocelyn trouxe seu filho de 17 anos da República Dominicana para Nova York, com a esperança de matriculá-lo em uma escola particular. O primeiro ano seria pago pelo irmão dela, mas depois ela teria que se virar sozinha. Segundo fontes próximas, o relacionamento com o ex-marido era tranquilo e ele ficou em choque com tudo o que aconteceu, dizendo que não fazia ideia do que ela poderia estar passando. A sobrinha de Jocelyn também se mostrou surpresa. Ela era completamente dedicada às crianças. Não entendo o que pode ter feito ela mudar assim, mas ultimamente minha tia estava estranha, parecia sempre muito tensa. Um dos vizinhos contou que tinha visto a babá só algumas vezes. Segundo ele, ela mal conversava e parecia distante.
Outros diziam que Jocelyn parecia exausta, aflita, como se estivesse com medo de alguma coisa. Recentemente, ela teve que voltar para o bairro do Harlem depois de perder o lugar onde morava no Bronx. Para conseguir pagar as contas, chegou a vender objetos pessoais. De acordo com ela, a família pediu que assumisse também as tarefas domésticas, prometendo um pagamento extra. Minha função era cuidar das crianças, não fazer faxina, teria dito ela, visivelmente abalada. No dia anterior à tragédia, Jocelyn pediu a uma conhecida que a levasse a um especialista. Aí essa pessoa aceitou. Depois de um procedimento com anestesia, ela ficou em um estado que os médicos descreveram como extremamente desconectado. Não falava, mal se mexia. Mais tarde, quando começou a recuperar a consciência, uma fonte da polícia contou que ela parecia entender o que estava acontecendo, mas se recusava a dar qualquer explicação. Foi nesse momento, ainda no quarto do hospital, que ela recebeu formalmente a acusação. A mulher, que trabalhava como babá em Manhattan e esteve envolvida em uma tragédia com 2 crianças, foi oficialmente responsabilizada. Jocelyn Ortega, de 50 anos, foi acusada por um crime considerado gravíssimo. O caso aconteceu no dia 25 de outubro, quando em um apartamento em Manhattan foram encontrados Lucia Cream, de 6 anos, e seu irmão Leo, de 2, sem sinais de vida. A mãe deles havia saído rapidamente com o filho mais novo e, ao voltar, se deparou com uma cena que não se pode descrever no YouTube. A história abalou não só Nova York, mas o mundo inteiro. Todos ficaram em choque. Era impossível acreditar que algo assim pudesse acontecer, ainda mais vindo de alguém em quem tanto se confiava. Mark Hoffman, presidente da CNBC, onde o pai das crianças trabalhava, declarou: "A dor que Kevin, Marina e toda a família estão sentindo não tem palavras. É algo profundamente triste." Os pais e irmãos de Kevin e Marina, que vivem na costa oeste, viajaram imediatamente para Nova York para oferecer apoio. O pai de Kevin revelou que a família nunca mais voltou ao apartamento e não sabia se algum dia conseguiriam retornar. Kevin tentava se manter firme por causa da esposa e da filha. O pai dele contou que o filho mandou uma mensagem para as irmãs dizendo: "Não consigo falar com a mamãe e o papai agora. Simplesmente não aguento. Estamos passando por algo muito difícil." A avó das crianças, Karen Grimm, completou: "É o pior que pode acontecer na vida. Até hoje não entendemos o que aconteceu com ela." Jocelyn foi acusada por 4 crimes, 2 deles considerados extremamente graves. No tribunal, ela afirmou que não tinha consciência de seus atos, alegando problemas de saúde mental. No entanto, os promotores sustentaram que tudo foi feito de forma intencional e com uma crueldade extrema. Ela teria um ressentimento profundo e pessoal contra Marina. Especialistas não identificaram sinais relevantes de transtornos mentais. Os advogados pediram mais tempo para analisar cerca de 6.000 páginas de documentos médicos antes de determinar se ela estava apta a ser julgada. Por enquanto, ela permanece detida na ala psiquiátrica do Hospital Elmhurst, sem direito à fiança. Em memória de Lucia e Leo, foi realizado um evento comovente na sala Avery Fisher, em Manhattan. Após a cerimônia, a família Cream divulgou uma nota: "Agradecemos imensamente por todo o apoio incrível que recebemos. Sempre dissemos que Lulu e Léo eram nossos melhores amigos e está sendo muito difícil viver sem eles. Nossa filha Nessie está se mostrando forte e tentamos ser igualmente fortes por ela. Nesta semana, nos reunimos com pessoas próximas para lembrar o quanto Lulu e Léo eram criativos e cheios de luz. Queremos que sejam lembrados assim." A família criou uma fundação beneficente em nome de Lulu e Léo. O objetivo é incentivar o desenvolvimento criativo e a educação científica de jovens em escolas, museus e outros espaços culturais.
Os pais contaram que atividades artísticas estavam entre as preferidas de Lucia e querem que o maior número possível de crianças tenha a mesma chance. Em outubro de 2013, um novo raio de esperança surgiu para a família. Nasceu um menino chamado Félix. O outono agora carrega sentimentos intensos para eles. É quando se recordam do aniversário de Léo e da data daquela perda difícil de descrever. Mas há também uma boa notícia. Marina está esperando outro filho, um menino com nascimento previsto para o final de janeiro. Nessie assumiu com alegria a nova função. Agora ela é como uma irmã mais velha responsável, e o pequeno Félix, que logo completará 2 anos, está animado. Ele vai passar seu berço adiante e mudar-se para a cama de cima no quarto da Nessie. A cada nova chegada, sentimos ainda mais a presença constante de Lulu e Léo. Percebemos isso nos gestos, nas vozes e nos olhares de seus irmãos. Mais tarde, Marina teve outro filho, chamado Linus. Jocelyn Ortega acabou sendo considerada apta a participar do julgamento. A avaliação psiquiátrica ordenada pelo tribunal indicou que ela era capaz de auxiliar seus advogados na própria defesa. Ela compareceu diante do juiz Gregory Carr. Durante a seleção dos jurados, o juiz comentou: "Se você não sentir nada durante este julgamento, talvez deva verificar se seu coração ainda bate." Jocelyn recusou o acordo de confissão, que previa uma pena de pelo menos 30 anos de reclusão. Vários anos antes do julgamento foram dedicados a debater sua condição mental. No estado de Nova York, há critérios rigorosos para que a alegação de incapacidade mental seja aceita. Os advogados precisavam provar que, naquele dia, Jocelyn não tinha consciência do que fazia nem das consequências do que fez. Já a promotoria deixou claro desde o início: eles não acreditavam nisso. O processo teve início no sul de Manhattan. Tratava-se do julgamento de uma babá acusada de envolvimento em um acontecimento trágico com 2 crianças sob seus cuidados. Segundo a acusação, em 2012, algo inimaginável teria ocorrido em um apartamento no Upper West Side. A repórter da CBS 2, Hazel Sanchez, transmitiu diretamente do tribunal. Jocelyn Ortega ouvia com tranquilidade enquanto a acusação descrevia os acontecimentos daquele dia em que algo irreversível aconteceu. Marina Cream abriu a porta do banheiro e viu seus filhos, sua filha de 6 anos e seu filho de 2, em um estado tão impactante que mal podia ser descrito em palavras. Ao lado estava a acusada, segurando um dos objetos que, segundo a promotoria, teria sido usado no ocorrido. Esses são fatos que ninguém contesta. Segundo os promotores, é isso que provará que as ações de Ortega foram conscientes, que ela sabia aonde aquilo levaria e, mesmo assim, seguiu adiante. A acusação quer mostrar que tudo foi feito de forma deliberada. O advogado de defesa pediu aos jurados que refletissem: seria possível que sua cliente tivesse, naquele momento, plena noção do que se passava com ela? Ela teria capacidade de compreender a realidade da situação? Ele lembrou ainda que o direito à defesa fundamentada em sofrimento psíquico severo é algo profundamente enraizado na nossa legislação e na moral da sociedade. Sim, a sociedade precisa responsabilizar quem comete atos graves, mas neste caso, segundo ele, trata-se de um conflito interno muito profundo. Ele questionou: Jocelyn teria condições de formar uma intenção real de fazer o que hoje é atribuído a ela? E pediu aos jurados que considerassem a possibilidade de que todos os seus atos tenham sido resultado de uma crise psíquica intensa. Será que os fatos narrados pela acusação foram consequência de um estado mental gravemente abalado da minha cliente? Foram causados por um distanciamento severo da realidade, por pensamentos obsessivos e por vozes internas? Ou tudo foi feito de forma consciente? Yaslin Montega tirou a vida de Lucia e Léo Cream no dia 25 de outubro de 2012. Segundo a promotoria, foi uma ação deliberada e planejada. A defesa, porém, apresenta outra versão.
Montega, com 55 anos de idade, não seria uma criminosa impiedosa, mas sim uma mulher que, por décadas, sofreu com transtornos mentais sérios sem ter recebido o devido tratamento. De acordo com seus advogados, desde os 16 anos ela já demonstrava dificuldades em distinguir o real do imaginário. Dizia ouvir vozes e, com frequência, parecia se desconectar completamente. Eles também alegam que ela não tinha nenhum motivo para fazer mal às crianças, o que, segundo especialistas, é um indicativo de transtornos mentais severos. A promotoria, por outro lado, afirma que Montega agiu de forma consciente, movida por ressentimento contra a família Crane, acreditando que exigiam demais dela. A promotora assistente Courtney Groves declarou que a mulher teria pego previamente 2 facas na cozinha e seguido até o banheiro, onde tudo aconteceu. Ela acrescentou: houve tentativa de silenciar os gritos. Segundo Groves, Lucia compreendia o que estava acontecendo e lutou com todas as forças, como indicam os diversos sinais de resistência. Foi algo tão impactante que os primeiros socorristas, ao chegarem, inicialmente acharam que a situação era ainda pior do que realmente foi. Leo, o menino, estava completamente coberto de sangue. O policial que o retirou da água temeu que ele escorregasse de suas mãos. Para a acusação, tudo foi cuidadosamente planejado, e Aslin teria escolhido um momento em que sabia que não seria interrompida. Curiosamente, pouco antes do ocorrido, ela havia tido uma consulta com um psicólogo, a primeira em 30 anos. Segundo o promotor, nessa sessão ela relatou ansiedade, estresse e um sentimento de desmoronamento interno. O próprio especialista, Dr. Thomas Caffrey, também testemunhou em tribunal. Ele confirmou que Aslin expressou sofrimento emocional e culpa, mas, em sua avaliação, ela não parecia representar perigo nem para si mesma nem para os outros. Ele também afirmou que não percebeu nela sinais claros de delírios ou alucinações. Uma das pessoas que prestaram depoimento no tribunal foi Marina Crane, mãe das crianças. Ela nem precisou esperar pelas perguntas. Assim que se sentou no banco das testemunhas, tremendo e com lágrimas nos olhos, gritou: "Ela está mentindo!" A voz dela vacilava e seu corpo estremecia. Ela contou: "Eu estava no corredor, havia uma fresta de luz sob a porta. Vi Lucia. Na hora percebi que algo horrível tinha acontecido. Ela estava na banheira, com os olhos abertos. Ao lado, Léo. Eles estavam cobertos de vermelho. E então eu vi ela, também toda coberta. Os olhos dela pareciam os de uma pessoa fora de si. Tudo o que Marina conseguiu dizer a Yoslin naquele momento foi: 'Eu te odeio.'" Segundo os promotores, a jovem tentou resistir até o fim. Ela entendeu o que estava acontecendo e lutou para sobreviver. Essa resistência acabou resultando em dezenas de ferimentos. A mãe, devastada, mais tarde diria: "Ela tirou de mim meus melhores amigos." E quando Marina saiu da sala do tribunal, lançou para Yoslin: "Você é repugnante." Quando a defesa perguntou a Marina o que ela havia dito à polícia logo após o ocorrido, a mulher respondeu com firmeza: "Eu não me lembro. Eu estava em completo desespero." Ela também contou que, algumas semanas antes da tragédia, notou que a babá a olhava com um olhar frio e assustador, como se estivesse cheia de rancor. "Vimos os jurados saírem da sala com os olhos marejados após ouvirem o depoimento emocionante de Marina Crane. A acusada, Yoselyn Ortega, permaneceu o tempo todo com uma expressão inalterada." O segundo dia de audiência sobre o caso da babá do Upper West Side foi especialmente pesado. Desta vez, as emoções deram lugar à indignação. A mulher está sendo acusada pela tragédia que tirou a vida de 2 pequenos sob seus cuidados. Hoje, a mãe das crianças, Marina Crane, voltou a depor. Ela não escondeu o que sentia e, em certo momento, dirigiu-se diretamente à ex-babá, chamando-a de maldade em pessoa. O repórter Rob Nelson traz os detalhes.
Encerrando 2 dias de depoimentos carregados de dor, Marina não aguentou. Voltou a lançar acusações contra Ortega, gritando: "Você é o mal! Tirem-me daqui!" E saiu da sala em estado de profundo abalo. Para os jurados, tudo isso foi uma verdadeira provação. Eles tiveram que ouvir não só os detalhes do ocorrido, mas também ver materiais do local da tragédia. Uma das juradas saiu tremendo e outro precisou se afastar do julgamento. Confessou que, após o que viu, não conseguiria mais manter a imparcialidade. Quando mostraram as imagens no tribunal, Yoselin não olhou para a tela, manteve o olhar fixo em um ponto. Às vezes, seu comportamento parecia estranho. Ela ria enquanto um ex-policial contava sobre os primeiros minutos da conversa com ela. Em outro momento, revirava os olhos e balançava a cabeça. A defesa alegou que, desde muito jovem, Yoselin enfrentava dificuldades emocionais sérias, mas em vez de procurar ajuda médica, recorria apenas à fé. Mais tarde, em conversa com uma psiquiatra, contou que sentia uma presença negativa dentro de si e ouvia vozes que a levavam a ideias perturbadoras. Problemas de saúde mental nem sempre se manifestam como tosse ou mancar, disse a defesa. Às vezes, eles se aproximam de forma silenciosa e permanecem escondidos por muito tempo. Já a promotoria discordou dessa versão. Segundo eles, o comportamento de Yoselin naquele dia demonstrava outra coisa. Ela sabia exatamente o que fazia. Por exemplo, deixou o celular em casa e pendurou alguns documentos na maçaneta da porta do apartamento. Tudo indicava que ela havia planejado cada passo e estava pronta para desaparecer. Os promotores sustentaram que o plano dela incluía não só o que aconteceu com as crianças, mas também a intenção de fazer algo contra si mesma. O filho de Yoselin depôs no tribunal e chamou o que aconteceu de um acidente infeliz. "Você disse acidente?" questionou o promotor. "Infelizmente, eles não estão mais conosco", respondeu ele. Acrescentou que, naquele dia, não viu nada de assustador na mãe, embora tenha notado que ela parecia bastante abatida. Ela lhe deu um beijo de despedida e o mandou para a escola como de costume. Mais tarde naquela noite, ele recebeu uma ligação do telefone dela, na qual uma voz masculina disse: "Preciso de ajuda." E logo em seguida a ligação caiu. O telefone nunca foi encontrado e o número foi desativado pouco depois. Embora nenhum motivo claro tenha sido declarado, a promotoria sugeriu que, diante de dificuldades pessoais, como a perda do lugar onde morava e a impossibilidade de pagar os estudos do filho, Yoselin pode ter acumulado sentimentos negativos. Sua situação financeira havia se deteriorado e ela precisou voltar a morar com a irmã. Segundo a acusação, tudo isso pode ter tido algum peso, mas, como enfatizaram os promotores, isso continua sendo apenas uma hipótese. Você pode achar que não ouviu uma explicação clara simplesmente porque ela não existe, disse o promotor. Mas o fato de ninguém entender por que a acusada fez o que fez com Lucia e Léo Crean não a isenta de responsabilidade. Isso apenas significa que não há uma justificativa aceitável para esse tipo de atitude. Kevin Crean também prestou depoimento, e seu relato emocionou os jurados até as lágrimas. Ele relembrou como se despediu dos seus filhos pela última vez. Luna e Léo estavam em quartos de hospital, cobertos até o queixo com lençóis. Era difícil olhar para eles. Estavam muito pálidos, com um leve tom azulado. Mas a pele permanecia lisa e os cílios longos e bonitos. Kevin se ajoelhou, os beijou e se despediu. Com o rosto tomado pela dor e repulsa, sentou-se no banco do tribunal, a poucos metros de Yoselin Ortega, a mulher a quem um dia confiou o que tinha de mais precioso. A advogada de defesa afirmou que Ortega, de 55 anos, sofria de um transtorno psicológico grave, ouvia vozes e estava sob influência de forças externas. No entanto, durante o julgamento,
foi exibido um vídeo onde ela dizia claramente que nunca viu nem ouviu nada sobrenatural. Você se lembra de ter dito a ela que sentia como se estivesse sendo controlada por alguém? Perguntou o promotor. De acordo com a acusação, o motivo pode ter sido um ressentimento guardado contra a família Cream, especialmente contra Marina, mãe das crianças, que supostamente sobrecarregava Ortega com tarefas. Naquele dia, Marina Cream não estava presente no tribunal. No dia seguinte, os jurados já deveriam se reunir para deliberar. O julgamento durou 2 meses, chamou a atenção de todo o país. Todos aguardavam com o coração apertado. E então, após 2 dias de discussão, o veredicto foi anunciado. Hoje, os jurados declararam a babá culpada por ter causado algo irreversível a 2 crianças que estavam sob seus cuidados. Yoselyn Ortega foi considerada culpada em 4 acusações, 2 delas de natureza especialmente grave. Ortega mal se moveu enquanto o veredicto era lido. Apenas uma vez enxugou discretamente uma lágrima. Kevin Cream estava sentado na primeira fileira. Ao seu lado, jurados suplentes que já haviam sido liberados, mas retornaram para ouvir a decisão. Era evidente o quanto aquilo foi difícil para quem teve que decidir. Desde o início não estávamos em consenso, admitiu um dos jurados. Até o último momento houve dúvidas, mas no fim, acredito que posso falar por todos. Temos convicção da nossa decisão. Foi incrivelmente difícil. Tentamos ser o mais honestos e imparciais possível. A escolha foi dura. Em certo momento houve discussões e lágrimas, mas estamos certos de que analisamos tudo com o devido cuidado. Após o veredito, Kevin escreveu nas redes sociais que abraçou o maior número de jurados que conseguiu. Ele agradeceu a todos por terem passado por um verdadeiro inferno ao ouvir todos aqueles detalhes. Esse julgamento foi extremamente difícil para nós, ele admitiu, mas ao mesmo tempo nos lembrou porque amamos Nova York. É a cidade que Lúcia e Léo adoravam. Restava agora apenas a última etapa. O anúncio da sentença. Bom dia, meritíssimo. Começou a audiência. A ré tirou a vida de 2 crianças e fez isso de forma consciente. Ela agiu sabendo exatamente o que aquilo causaria. Agora chegou o momento de restabelecer a justiça por Lulu, por Léo, por Marina, Kevin e Nessie, por todos os moradores do estado de Nova York, por cada pessoa que conhecia a família Cream, que os amava e cuidava das crianças. Este é o momento em que a justiça se faz realmente necessária, depois de todo o sofrimento que essa mulher causou àquelas crianças, aos pais e a quem estava por perto. Ninguém detectou nela nenhum transtorno grave, e isso porque simplesmente não havia nenhum. Foi exatamente essa a conclusão do júri, que rejeitou a versão apresentada pela defesa. Por isso, a sentença deve refletir isso. Durante a audiência, Kevin descreveu Yosin como uma pessoa perigosa, egocêntrica e que decepcionou a todos profundamente. Ao se dirigir ao juiz, ele disse: acredito que o senhor não precise de nenhum lembrete a mais do pai de Lulu e Léo. Tudo o que o senhor viu e ouviu já fala por si. Mesmo assim eu digo, por favor, condene essa mulher de forma que ela nunca mais volte a viver em liberdade. Segundo ele, ela não sabe o que é arrependimento ou responsabilidade, e não deveria sequer saber o que é esperança. Mais do que isso, ele disse acreditar que o justo seria que o nome dela desaparecesse da memória das pessoas, enquanto a lembrança de Lulu e Léo permanecesse viva para sempre, tanto entre os que os conheceram, quanto entre aqueles que, mesmo sem tê-los visto, se sentiram tocados pela luz que transmitiam. Nos melhores momentos da minha vida, sinto que Lulu e Léo estão me guiando, e nos piores, penso no que eles fariam no meu lugar. Essa é a minha principal referência e minha maior força. Obrigado. Marina também falou durante a audiência. Ela declarou: minha família e eu, nós criamos, nós construímos. A acusada pode achar que destruiu Lulu e Léo, mas mesmo nisso ela fracassou. Lulu e Léo são forças poderosas.
agora são como 2 estrelas que vão iluminar o nosso caminho para sempre. Obrigada. Yosin, usando um intérprete, se dirigiu ao tribunal em espanhol. Sinto muito por tudo que aconteceu. Muita gente deseja o pior para mim, mas agora minha vida está nas mãos de Deus. Peço perdão por muitas coisas. O advogado dela pediu clemência ao tribunal, que ela fosse encaminhada a uma instituição protegida, com acesso a médicos e profissionais, acrescentando: compreendo que minha cliente causou uma perda irreparável, mas rezo para que o Senhor não tire dela a última esperança de um dia voltar a ser livre. O juiz discordou. Gregory Carro descreveu as atitudes dela como a própria definição do mal e elogiou o júri por não aceitar os argumentos da defesa. Ele ressaltou que o plano dela de dar fim à própria vida naquele dia havia sido claramente premeditado. E embora muitas coisas ainda não estejam claras, você afirma que quase não se lembra de nada. E foi justamente isso que usou como explicação para o que aconteceu com as crianças. Poucos minutos atrás, o tribunal deu seu veredito final. E assim Ortega passará o resto da vida presa. Não haverá apelações, nem possibilidade de redução de pena. Essa é a decisão definitiva. Os pais, que passaram por essa perda tão dolorosa, canalizaram sua dor para uma nova causa importante, nomeada em homenagem a seus filhos. Eles iniciaram uma luta pela aprovação de uma lei que torne crime fornecer recomendações falsas ao se candidatar para trabalhar com cuidados infantis. A família declarou apoio oficial a essa iniciativa. Segundo eles, qualquer pessoa que deseje atuar nessa área precisa ser honesta e transparente. Mentir sobre isso pode trazer consequências muito graves. Fomos enganados e iludidos por pessoas próximas da acusada. E até hoje, ninguém entre eles enfrentou nenhuma consequência pelo que aconteceu, disseram os pais. Toda criança merece ter por perto alguém atencioso e confiável. E ninguém deve acreditar que pode esconder informações quando o assunto é a segurança dos pequenos. Encontrar palavras para encerrar uma história assim é quase impossível. O que aconteceu naquele apartamento, em outubro de 2012, deixou marcas que nem mesmo a imaginação mais sombria conseguiria descrever. Ainda assim, algo realmente luminoso surgiu dessa tragédia: o fundo Lulu and Leo. Sua criação virou símbolo da força, da resiliência e da bondade de Marina e Kevin Cram. A forma corajosa e digna com que eles enfrentaram tudo isso é um exemplo para todos nós. Ela há muito tempo sonhava em ir a um encontro que era organizado por jovens populares embaixo de uma ponte, numa parte afastada do parque. Ficou surpresa, até um pouco tensa, mas mesmo assim aceitou. A partir desse momento começou uma das histórias mais enigmáticas. O nome dela era Rena Virk. Tinha 14 anos. Rena morava em uma área tranquila chamada View Royal, próxima à cidade de Victoria, na Colômbia Britânica. Seu pai havia vindo da Índia para o Canadá e sua mãe nasceu no país, numa família de origem indiana. Diferente de muitas outras famílias da comunidade, os pais de Rena, Manjit e Suman, não seguiam a fé Sikh, mas eram testemunhas de Jeová profundamente religiosas. Por isso, a família deles era uma verdadeira exceção em meio a um grupo onde quase todos seguiam outras tradições. Na comunidade viviam cerca de 3.000 pessoas, e a família de Rena era, literalmente, diferente de todas as outras. Com o tempo, Rena começou a contestar as regras rígidas impostas em casa. Aos 13 anos, ela saiu de casa e passou a viver sob tutela do governo em um abrigo para jovens. Apesar disso, ela ainda mantinha contato com os familiares. Na noite de sexta-feira, 14 de novembro de 1997, Rena estava sozinha em seu pequeno quarto. Não tinha planos de sair. Queria dormir cedo, pois pretendia visitar os pais na manhã seguinte. No corredor, risadas e vozes ecoavam. Suas colegas se preparavam para sair. De repente, o telefone tocou.
Do outro lado da linha estava uma colega da escola, convidando Rena para um encontro à beira d'água embaixo da ponte. Rena recusou a princípio. Não pretendia sair, mas a voz da garota parecia muito sincera, como se aquilo fosse mesmo importante para ela. Os pedidos foram insistentes, quase suplicantes. O grupo que estaria nesse encontro não tratava Rena com muita simpatia no passado. Mesmo assim, ela sempre quis fazer parte daquele círculo. Ainda mais porque alguns deles moravam bem perto, literalmente na mesma construção. Naquele momento, Rena pensou, e se algo tivesse mudado? Talvez eles quisessem conversar de verdade. Mesmo que ela não se tornasse parte do grupo, queria apenas ser tratada com respeito. Um sentimento confuso de medo e esperança a fez sair. Rena foi ao encontro. Na manhã seguinte, ela não apareceu nem na casa dos pais, nem no abrigo. Suman, sua mãe, estava esperando a visita, mas a filha não chegou. No local onde Rena vivia, as regras eram rígidas e ela nunca tinha desrespeitado nenhuma delas antes. Desde então, ela nunca mais foi vista. Suman chegou à delegacia com uma sensação de urgência. Queria que as buscas começassem o quanto antes, mas disseram a ela para esperar 72 horas. Mesmo assim, Suman insistiu e as buscas começaram após 48 horas. As autoridades decidiram começar pelo mais óbvio, a escola onde a jovem estudava. Com quem ela costumava conversar? Como se comportava? Existiam conflitos? Adolescentes muitas vezes desaparecem quando enfrentam dificuldades. E a escola poderia dar muitas respostas. Descobriu-se que Rena Virk não se sentia parte do grupo. Ela era reservada, tinha vergonha da própria aparência e não percebia apoio ao seu redor. Os colegas se lembravam dela como alguém que buscava atenção e aceitação. Em vez de amizade, no entanto, ela recebia desprezo e rejeição, especialmente de outras garotas, tanto na escola quanto no alojamento. Ela vivia sob pressão, como se estivesse sendo constantemente vigiada, dentro e fora do ambiente escolar. Quando Rena deixou de aparecer nas aulas, isso chamou a atenção. Embora ela não fosse das mais populares, seu desaparecimento gerou comentários. Isso porque já circulavam boatos entre os alunos sobre algo que teria acontecido perto do rio numa sexta-feira à noite. E quando ela não apareceu na escola na segunda-feira, a polícia foi acionada. Os investigadores descobriram que duas garotas, Chloe e Jessica, haviam comentado com outros estudantes sobre uma suposta briga com Rena. E contavam isso de um jeito que parecia até se orgulhar do ocorrido. As três moravam no mesmo abrigo, e Chloe e Jessica foram imediatamente levadas para prestar depoimento. Jessica manteve-se fria. Disse que não sabia de nada, que não viu nada, que nem falava com Rena. Já Chloe, sob a pressão do interrogatório, começou a relatar os fatos. Segundo ela, naquela noite à beira do rio, havia um grupo reunido. Ela, Jessica e mais alguns adolescentes. Tinha fogueira, música, bebida. Uma típica noite de sexta-feira. Rena também estava presente. A princípio, parecia apenas um encontro comum. Durante o depoimento, Chloe citou o nome de todos que estavam no grupo. Eram 7 garotas e um rapaz. Ele tinha 16 anos e a mais nova entre as garotas havia acabado de completar 13. O detetive Bob Downey emitiu mandados e mandou trazer todos para depor. Mas essa não era uma situação em que os adolescentes demonstravam arrependimento. Na delegacia, eles se comportavam com naturalidade, até com leveza. Conversavam, riam entre si. Disseram que costumavam se reunir debaixo da ponte, no parque próximo à escola, um local afastado dos olhos dos adultos. Todas as sextas faziam ali suas festas. Música, fogueira, suas próprias regras. Ninguém atrapalhava e ali se sentiam livres. Na noite de 14 de novembro, tiveram uma ideia diferente. Alguém sugeriu chamar Rena.
O plano não parecia ter boas intenções, embora não se saiba se todos entenderam o que realmente estava em jogo. De qualquer forma, todos acabaram participando. Quando Rina chegou, ofereceram bebida e pediram que ela se sentasse perto do fogo. Era por tal a primeira vez que ela participava de algo assim. Nunca tinha estado em um grupo como aquele. Aquele espaço era considerado dos que sabiam como as coisas funcionavam. Certamente, para ela, era importante sentir que havia sido incluída, mesmo que por apenas uma noite. Chloe foi a primeira a correr até Rina. Em seguida vieram outros adolescentes. Eles formaram um círculo ao redor dela e começaram a agir de forma agressiva. Nicole Cook, uma das garotas, foi a que mais se aproximou e, como se estivesse zombando cruelmente, encostou uma bituca acesa na testa de Rina, supostamente por causa da origem dela. Parecia uma provocação que jamais seria esquecida. Tudo era acompanhado por risadas. Rina não conseguia se soltar. Ela estava caída no chão, protegendo a cabeça com os braços, apenas torcendo para que tudo aquilo acabasse logo. Entre os envolvidos estava uma jovem que praticava artes marciais. Apesar da sua força física, ela também participou. Mas foi justamente essa garota que, em determinado momento, parou e disse em voz alta: "Chega!" E os outros obedeceram. O rosto de Rina estava bastante machucado. Os adolescentes ficaram parados por perto, observando em silêncio enquanto ela, com dificuldade, se levantava em meio à poeira e começava a se afastar lentamente. Naquele instante, provavelmente ela se sentia completamente sozinha. Era como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela. Mesmo ao se afastar, ainda ouvia zombarias atrás de si. Todos os 8 adolescentes que participaram do ataque disseram a mesma coisa durante os interrogatórios. A última vez que viram Rina foi quando ela atravessava uma ponte ali perto. Logo depois, o grupo se dispersou. Um dos garotos, Warren, e uma jovem chamada Kelly seguiram na mesma direção que Rina. As casas deles ficavam naquela região e ambos confirmaram que voltaram para casa. Atualmente, os 8 adolescentes estavam sob monitoramento. As roupas que usavam naquela noite foram recolhidas para a perícia. Com novas informações em mãos, a polícia decidiu ampliar as buscas na área da ponte, onde ocorreu o ataque e onde Rina foi vista pela última vez. Abaixo da ponte corria um rio turvo, ligado à Baía de Victoria. O fundo era lamacento, a correnteza forte e as margens cobertas por arbustos espinhosos. As autoridades sabiam que a busca seria complicada. A região sob a ponte e um trecho mais abaixo no rio foram definidos como prioridade. Os mergulhadores tiveram que trabalhar praticamente no tato. A água era tão turva que não se via nada. O fundo era coberto de lodo e algas, onde objetos costumam se acumular e ficar presos por muito tempo. Rick Gosling, um dos integrantes da equipe de busca, lembrava como era tenso avançar na escuridão total, sabendo que a qualquer momento poderia esbarrar em algo que não gostaria de encontrar. Essas coisas só podem ser reconhecidas pelo toque. Psicologicamente era muito difícil, mas depois de algumas horas na água, os mergulhadores encontraram peças íntimas femininas. Pouco depois, acharam uma calça jeans nas proximidades. Cada item era manuseado com cuidado. Não tocavam diretamente, mas colocavam tudo em sacos especiais, junto com a água ao redor e até o lodo, para preservar possíveis vestígios como fios de cabelo ou fibras. A equipe esperava estar seguindo o caminho certo, mas naquele dia nada mais foi encontrado. No dia seguinte, a situação permaneceu sem mudanças. As buscas continuavam sem trazer resultados. Passou-se uma semana de angústia e nenhuma pista concreta surgiu. Onde Rina havia sido vista pela última vez, um rio cortava um parque denso que mais parecia uma floresta de verdade. Nessas condições, a polícia costuma usar helicópteros para examinar a área do alto.
E dessa vez a decisão foi a mesma: contar com o apoio da guarda costeira. Do alto, os pilotos sobrevoaram toda a extensão do parque e depois seguiram o curso do rio por vários quilômetros. Nada foi encontrado. Então, decidiram mudar a direção e voaram rio acima, seguindo o curso de um riacho. Um dos pilotos se lembrou que naquela manhã a superfície da água estava calma, escura e que era possível ver algo através dela. Aproximadamente a 400 metros do ponto onde os mergulhadores trabalhavam, notaram em uma pequena enseada entre os arbustos algo que destoava da paisagem. Do chão, esse local era completamente invisível. Não dava para ver da margem, nem de barco, só de cima. A correnteza não levava nada até ali. Não havia como uma água ter levado aquilo por conta própria. Ou seja, alguém deixou propositalmente naquele canto isolado. Estava boiando logo abaixo da superfície. A garota usava uma camiseta fina e as calças jeans e peças íntimas encontradas anteriormente pertenciam a ela. Antes de retirá-la da água, os mergulhadores envolveram cuidadosamente a área com um tecido grosso. Só depois disso o que foi encontrado foi levado para a terra firme. Como havia ficado na água por mais de uma semana, o processo foi extremamente delicado. É sabido que a água interfere muito na preservação de vestígios. Tudo foi enviado para análise. Os profissionais registraram as mudanças típicas causadas pela longa exposição à água. A pele começava a se soltar e os órgãos internos apresentavam sinais de deterioração. O investigador principal, Bob Downey, acompanhou a perícia e admitiu que nunca tinha visto tantas marcas roxas. O perito sugeriu que todos os danos ocorreram ainda em vida. Não parecia que Rena pudesse ter se machucado sozinha em algo afiado ou duro. O achado permaneceu no mesmo local o tempo todo. Além disso, encontraram pequenas pedrinhas nas vias respiratórias. Isso levou os investigadores a concluir que ela foi mantida por um tempo com o rosto junto à água, quase na margem, pressionada contra o cascalho. E quando tentou respirar pela última vez, junto com a água, partículas do fundo do rio entraram em seus pulmões. A perícia não trouxe outras evidências, nenhum vestígio que pudesse confirmar ou negar suspeitas ainda mais sombrias foi detectado. Tudo que poderia ter restado foi apagado pela água. Para o investigador Downey, esse achado foi um divisor de águas. Agora ele podia começar uma investigação de verdade. Os primeiros depoimentos envolveram um grupo de adolescentes que esteve com Rena pela última vez. O primeiro a ser chamado para conversar foi o único garoto do grupo, Warren Glowatsky, 16 anos. Ele já morava sozinho há mais de um ano. A última vez que viu a mãe foi no trailer em que moravam, quando ela estava num estado em que as pessoas geralmente não pensam nos filhos. Em 1996, Warren e o pai se mudaram para Nanaimo, na ilha de Vancouver, e um ano depois se instalaram num trailer próximo a View Royal. Mais tarde, o pai se mudou para os Estados Unidos, começou uma nova vida e sugeriu que o filho fosse junto. Mas Warren preferiu ficar, vivendo sozinho com o dinheiro que o pai mandava de vez em quando. No interrogatório, ele não trouxe nada de novo sobre aquela noite. Foi então que Bob Downey decidiu que era hora de ir até onde Warren costumava passar o tempo, debaixo da ponte, seu lugar preferido. Warren contou como tudo aconteceu, mostrou onde estava, mas, como observou Bob Downey, tentou minimizar seu envolvimento no que houve. O interrogatório continuou já na delegacia. Foi então que Bob informou a Warren que algo muito grave tinha acontecido com Rena. Ela havia sido encontrada na água, faltava parte de suas roupas e, possivelmente, ela havia sido vítima de algo terrível. Como entre os rapazes só estava Warren, era lógico supor que toda a responsabilidade poderia recair sobre ele. Era uma forma de pressionar o adolescente. Warren ficou visivelmente nervoso, mas manteve a calma. Durante 4 horas de conversa, os investigadores não conseguiram descobrir nada de novo. Depois, chamaram para conversar Kelly Ellard, que tinha 15 anos.
Comentava-se que naquele dia ela havia saído junto com Warren. Kelly morava com a mãe e o padrasto. Sua família era bem comum. Entre os colegas, era vista como a mais quieta e reservada. Às perguntas dos policiais, Kelly não quis responder. Evitava contato visual, permanecia em silêncio. Em determinado momento, perdeu o controle, levantou-se de repente e gritou que não fazia ideia do que tinha acontecido com Rena depois que ela foi embora. A investigação era dificultada pelo fato de todos os envolvidos serem menores de idade. E pela lei, se um adolescente diz que está cansado ou não quer continuar conversando, o interrogatório deve ser interrompido. Como as conversas com os adolescentes não levavam a lugar algum, a polícia decidiu investigar seus pertences pessoais. Começaram verificando o armário escolar de Kelly. Lá encontraram desenhos com cenas inquietantes. Agressões, marcas vermelhas, ataques contra pessoas. Nada mais suspeito foi localizado. Em seguida, começaram a verificar os quartos das garotas que moravam perto de Rena, Chloe e Jessie. Chloe também desenhava, mas no caso dela eram retratos de Al Capone, que ela, por algum motivo, considerava seu ídolo. Jessie era a mais ousada e imprevisível, por isso morava em um abrigo. Sua mãe biológica não conseguia cuidar dela. Seus passatempos incluíam bebidas e cigarros, e o quarto estava em condições precárias. Mas também não encontraram nenhuma prova contra ela. A polícia continuou a entrevistar todos que pudessem ter qualquer ligação com aquele grupo. Interrogaram não apenas os envolvidos diretamente, mas também amigos, vizinhos, colegas de classe. As meninas do abrigo onde moravam, Rena, Chloe e Jessie, contaram que, algumas semanas antes do ocorrido, Chloe e Jessie frequentemente ficavam a sós com Kelly, conversando sobre coisas estranhas. Parecia que estavam tramando algo. Diziam querer dar um susto em Rena, levá-la até a floresta e enterrá-la. Também mencionaram o motivo. Chloe acreditava que Rene estava flertando com seu namorado Sam e por isso guardava ressentimento há muito tempo. Naquela noite, sob a ponte, segundo testemunhas, a primeira a chegar foi Chloe. Logo atrás, veio sua amiga Jessie. Mas foram Warren e Kelly que continuaram seguindo Rena. Quando ela foi vista com vida pela última vez, a polícia trabalhava sem parar, tendo conseguido dezenas de mandados de busca. Revistaram tudo, o apartamento de Warren e também o trailer onde ele ficava. O local estava em completo caos. Garrafas vazias e bitucas espalhadas por todo lado, no chão, sobre a mesa, entre as almofadas. As paredes estavam sujas e rabiscadas, com pôsteres de uma gangue famosa de Los Angeles, aquela mesma que todo mundo conhece, composta em sua maioria por integrantes afro-americanos. Os membros desse grupo costumavam usar roupas em tons claros, branco, azul claro, azul escuro e cinza. Warren seguia esse código de vestimenta não oficial com rigor. O grupo surgiu em Los Angeles ainda no ano de 1969, quando os adolescentes Raymond Washington e Stanley Tookie Williams decidiram unir forças. Segundo o investigador Bob Downey, Warren talvez também sonhasse em montar algo próprio. Mas tudo isso ainda era apenas especulação e até o momento não ajudava a avançar na investigação. A polícia voltou ao bairro onde Rena havia sido encontrada naquela ocasião. Esse local ficava bem distante da área onde os mergulhadores tinham trabalhado anteriormente. Agora, todos os esforços estavam concentrados justamente onde ela havia sido localizada. Durante uma nova imersão, foram encontrados alguns pertences pessoais, um bloquinho de anotações, uma caneta e folhas de papel encharcadas. Tudo isso havia se prendido em algo debaixo d'água e permaneceu ali. Descobriu-se que os objetos estavam ligados ao diário de Rena. Todo o material foi imediatamente encaminhado ao laboratório forense. Nessas páginas poderiam haver pistas que ajudassem a esclarecer o caso. O especialista John Kovac assumiu a análise.
Pelas normas, tudo o que é retirado da água precisa ser transportado da mesma forma. Até o papel chegou ainda molhado. A tinta estava parcialmente borrada, mas boa parte do conteúdo ainda podia ser lida. Uma das etapas mais difíceis foi separar cuidadosamente as folhas, e embora isso tenha levado bastante tempo, John conseguiu realizar o trabalho. Algumas anotações se perderam completamente. Os danos causados pela água foram significativos, mas uma parte das páginas se manteve preservada. Pelo que tudo indicava, Rena escrevia naquele diário há muito tempo. Havia muitas entradas, feitas com canetas diferentes e tintas de várias cores. Era possível perceber períodos distintos da vida dela. Após a secagem e cópia de todas as folhas, Kovacs repassou o material ao investigador Bob Downey. Nos escritos, Rena frequentemente relatava zombarias constantes e relações desagradáveis com colegas da mesma idade. Ela associava isso ao fato de se destacar na aparência e se sentir deslocada naquele ambiente. Não foram encontrados relatos sobre envolvimentos amorosos ou relações com rapazes. Enquanto isso, os interrogatórios continuavam, mas infelizmente não traziam novos avanços. A polícia conseguiu chegar até uma mulher mais velha, que afirmava ter visto a jovem subindo na ponte, sendo seguida por outras 2 pessoas. Apenas 2 desceram de volta. É difícil dizer se essa testemunha era verdadeira. Talvez tenha sido apenas uma estratégia psicológica usada durante o interrogatório de Warren, mas dessa vez funcionou. Warren começou a falar. Segundo ele, Kelly disse: "Vamos ver como está a Rena." Eles subiram na ponte e a seguiram. Em determinado momento, Kelly acelerou o passo, se aproximou rapidamente de Rena e perguntou diretamente: "Você vai me entregar a gente?" "Não, claro que não", respondeu ela. "A gente não é bobo", disse Kelly. Eles se aproximaram de Rena pelos 2 lados, pegaram em suas mãos e a levaram para trás. A fogueira já havia se apagado, mas o calor ainda pairava no ar. Tiraram a jaqueta e os tênis da garota, jogaram tudo ao lado e então voltaram a agir com agressividade. Em determinado momento, ela parou de reagir. Foi então que a arrastaram para mais longe em direção ao rio. Segundo Warren, enquanto a arrastavam pelo chão, as roupas da parte inferior do corpo acabaram se deslocando. Já numa área mais escura do parque, o rapaz parou, mas Kelly continuou puxando Rena até a água. Ela repetia que a garota poderia contar tudo para a polícia. Warren afirmou que pediu várias vezes para Kelly parar, mas ela não lhe deu ouvidos. Segundo ele, viu quando a cabeça de Rena ficou submersa e, em seguida, algo avermelhado surgiu na água. Kelly negou estar no local naquele momento, mesmo depois de saber o que Warren havia contado. Ela disse que tinha voltado para casa e acreditava que nada de sério aconteceria com ela. A jaqueta e os tênis de Rena, como se descobriu mais tarde, foram encontrados por um ciclista que passava pelo local. Ele os levou para casa e até os lavou. Esses itens acabaram não servindo como prova para a investigação. Ainda assim, o laboratório conseguiu identificar vestígios. Sinais de Rena foram detectados em quase todas as roupas dos envolvidos. No entanto, havia um detalhe que não combinava com a versão de Warren. Os tênis dos adolescentes foram recolhidos pela polícia em estado seco e embalados separadamente. Mas apenas nos sacos com os calçados de Kelly e Warren havia sinais de umidade, o que indicava que os 2 entraram na água, apesar de Warren afirmar que apenas Kelly o fez. Os outros adolescentes foram condenados a penas que variavam de 6 meses a 1 ano. Todos receberam punições, mas o promotor Stan Lowe acreditava que Warren apenas estava tentando jogar a culpa sobre Kelly. Ele, como muitos, questionava a veracidade da versão apresentada. Durante o interrogatório cruzado, Lowe pediu que Warren contasse tudo de trás para frente, começando pelo final e voltando ao início. Também solicitou que ele lembrasse mais detalhes, como o que havia ao redor deles naquela noite.
Esse tipo de conversa provoca uma tensão interna muito forte. Quando uma pessoa não fala a verdade, é difícil sustentar isso sem se apoiar em lembranças reais. Warren se contradizia, demorava para responder, se irritava e caía em contradições. Ele não conseguiu explicar por que a jaqueta e os sapatos da jovem haviam sido retirados, nem como o jeans poderia ter escorregado, se, supostamente, ela tivesse sido puxada pelos pés. Talvez fizesse sentido se ele ao menos mencionasse que ela foi arrastada pelos braços, mas Warren não soube o que dizer. Ele não fez uma confissão direta, mas, na prática, desistiu. O júri concluiu que ele tinha a mesma responsabilidade pelo que ocorreu quanto Kelly. O caso envolvendo Rena gerou grande repercussão na cidade e, por isso, o julgamento de Kelly foi transferido para Vancouver, a cerca de 150 quilômetros do local dos acontecimentos. A promotora responsável foi Catherine Murray. Ela analisou minuciosamente todo o material reunido pela polícia e percebeu algo importante. Warren usava roupas claras e Kelly estava com um blazer escuro que poderia reter marcas de água. De fato, na manga direita do blazer, ela notou 2 manchas claras em formato circular. O perito Robert Gross, do laboratório em Vancouver, sugeriu colher uma amostra da água daquele mesmo rio. Descobriu-se que era exatamente esse tipo de água que poderia deixar marcas semelhantes em tecido escuro. A composição das manchas era compatível com a da água do rio. Isso indicava que Kelly havia tido contato com a água naquele local onde tudo aconteceu. Catherine Murray decidiu conversar com Warren. Ela já havia percebido que ele estaria mais inclinado a colaborar do que os outros. Ele nunca hesitava ao falar das acusações contra Kelly e já havia sido condenado. No tribunal, Kelly continuava firme. "Vocês estão perdendo tempo, eu não estava lá." Ela havia se calado antes e não pretendia admitir nada agora. Um dos passos decisivos de Catherine foi convocar Warren para testemunhar. Isso abalou profundamente Kelly. Ela ficou visivelmente abalada. Warren contou que o que aconteceu não foi apenas um conflito. A jovem foi alvo de humilhações, passou por situações de escárnio, teve suas roupas retiradas. Isso não foi algo isolado. Ela vinha sendo marginalizada há muito tempo e as pessoas ao redor não a levavam a sério. Circulavam rumores sobre atitudes ainda mais graves da parte dele, mas ele nunca admitiu nada. Catherine apresentou a Kelly o blazer com as marcas. Aquilo foi a gota d'água. Ao ouvir o depoimento e ver a prova, Kelly perdeu o controle. Ela gritou: "O que vocês querem? Que eu passe a vida inteira presa? Isso vai fazer vocês mais felizes?" Ela só pensava em si mesma, em Rena. Nunca. Com seu trabalho, Catherine Murray convenceu o júri de que Kelly sabia de tudo e tentou fugir da responsabilidade. No fim, assim como Warren, ela foi considerada culpada. Como Warren tinha 16 anos na época dos acontecimentos, ele tinha o direito de solicitar liberdade condicional após 7 anos. Em 2004, o pedido foi negado, mas ele demonstrava arrependimento e, em dezembro de 2006, conseguiu o direito de entrar com um novo pedido. Em junho de 2010, foi libertado condicionalmente. Kelly também recebeu uma pena sem direito à liberdade condicional nos primeiros 7 anos. Hoje ela usa outro nome, Carrie Marie Sim. Depois foi autorizado o direito a visitas conjugais, e assim como Warren, ela acabou sendo liberada sob condicional. Atualmente ela tem 2 filhos.